Esse formato de mesa redonda foi pensado porque nós entendemos que é importante trazer diferentes perspectivas a respeito de um assunto. Não é? As perspectivas podem ser complementares, convergentes, mas também podem ser divergentes, e a ideia é essa mesmo, que a gente consiga trazer para vocês um conjunto de perspectivas e que vocês possam ir formando os seus pontos de vista na relação com as pessoas que a gente convida para participar dessas mesas redondas. Né? E também um espaço para gerar elementos para que nós possamos atuar como educadores, tanto no espaço privado da família, quanto no espaço público da escola. Tá? O tema que nós escolhemos para essa noite não é um tema novo, nesses encontros que nós temos com vocês. Esse, na verdade, é o terceiro encontro que, num espaço de talvez 5, 6 anos, nós realizamos para falar sobre a questão do consumo de drogas. Isso indica que é um tema recorrente, que precisa ser atualizado, porque, com certeza, todos nós temos algumas certezas, algumas dúvidas, e todos nós nos defrontamos de alguma forma com essas questões. Eu vou apresentar as pessoas que nós convidamos para esse debate. Eu vou seguir aqui a ordem alfabética. A Maria Aparecida, na verdade, ela gosta de ser chamada de Cida, então Cida, ela furou a ordem alfabética por conta disso. Então, vou começar com a Cida Coutinho. Ela é formada em psicologia, tem pós-graduação em psicologia hospitalar, é especialista em orientação profissional pelo Instituto SEDES, tem bastante experiência clínica em atendimento a crianças, adolescentes, adultos e idosos, seguindo uma linha psicanalítica, e faz orientação e consultoria escolar. A Lívia, nome completo, Lívia Maria Ferreira da Silva, é formada, também é psicóloga, mas também é formada em Direito. Desculpe. É pedagoga, desculpe. Eu aqui, está escrito pedagogia, viu? Eu que li errado. É pedagoga e formada também em Direito. É especialista em relações interpessoais na escola e construção da autonomia moral. Mestre e doutora em educação pela Unicamp. E fez um estágio na Faculdade de Educação de Harvard, na Harvard Graduate School of Education. É integrante do GPEM, que é um grupo de estudos e pesquisa em educação moral, e do LPG, que é o Laboratório de Psicologia Genética. Tem experiência como docente e é coordenadora de educação infantil e ensino fundamental. Tem experiência como docente e coordenadora de educação infantil e ensino fundamental, e como professora de pós-graduação em módulos sobre ambiente cooperativo e desenvolvimento afetivo. Além disso, atua na formação continuada de professores da educação infantil e ensino fundamental. E, finalmente, a terceira convidada, que na verdade está aqui também representando a Escola Viva, é a Thaís Milano. A Thaís é formada em pedagogia, com pós-graduação em psicopedagogia e especialização em gestão de pessoas pelo COGEAI, da PUC. Trabalhou em diversas instituições de ensino, tanto na rede pública quanto em escolas particulares. E está na Escola Viva desde 2014 e, desde então, exerce a coordenação geral do Fundamental 2 e do ensino médio. Então, essas são as nossas convidadas. Antes de passar a palavra a elas, eu vou fazer uma breve introdução, trazendo alguns pontos de reflexão iniciais a respeito do tema, e depois, então, elas vão fazer as suas respectivas apresentações, tá bom? Uma primeira questão que eu acho que vale a pena a gente considerar nesta conversa. Uma coisa que eu esqueci de falar é que a mesa redonda, ela obviamente não está restrita às pessoas que estão aqui fazendo a apresentação. A ideia deste espaço é que a gente crie uma conversa ampla
não é? E depois, então, das apresentações, nós teremos, sim, um espaço para perguntas, comentários, observações, enfim, tá bom? Eu gostaria de saber quem você é. Desculpe, esqueci de me apresentar. Eu sou Francisco, sou diretor pedagógico da Escola Viva, estou na escola desde 2003 e atualmente exerço a direção pedagógica da escola como um todo. Na verdade, desde o ano passado, como diretor há bastante tempo, como diretor pedagógico da escola como um todo desde o ano passado. Desculpe, esqueci de me apresentar. Bem, então o primeiro ponto de reflexão, que acho que é importante a gente considerar, é o que a gente entende por drogas. O que a gente chama de drogas, não é? E parece uma questão óbvia, mas na verdade não é. Eu tenho aqui uma reportagem que foi publicada na UOL, que fala, o título é o seguinte: aumenta acesso de jovens a álcool e drogas. Então, nesta perspectiva, o álcool não está sendo incluído como droga, ele não é considerado como droga. Se você pensar numa definição em que droga é qualquer substância que gera alterações de comportamento, ou afeta processos mentais, ou afeta a sua percepção da realidade, o álcool está incluído. A diferença que tem entre álcool e substâncias como maconha, cocaína, LSD, é que o álcool é uma substância lícita e, portanto, ela é vendida legalmente, ao passo que as outras não, são substâncias ilícitas, não é? Uma outra definição que poderia ser considerada, que é mais abrangente, é você pensar que drogas são substâncias que provocam algum tipo de alteração no seu organismo. Sob essa perspectiva, medicamentos também seriam considerados drogas. Então, um simples antitérmico, o analgésico, nessa definição, também seria considerado uma droga, não é? Por que essa discussão é importante, não é? Quando a gente pensa nessas três possibilidades, não é, de definição. A forma como nós entendemos o que são drogas faz alguma diferença na forma como nós encaramos a questão do consumo e as nossas intervenções a respeito disso? Então, essa é uma primeira questão que a gente precisa considerar. Uma segunda questão é, e essa imagino que esteja na cabeça de todos nós, é o que é que leva alguém, e mais especialmente um jovem, que é o objeto dessa conversa, o que é que leva um jovem a consumir drogas? A gente sabe, existem estatísticas disponíveis que indicam que o consumo de drogas entre jovens cresceu, está mais ampliado, mais intenso também, não é? E sabemos também que o acesso a drogas ilícitas é mais fácil hoje em dia, não é? Mas a questão é a facilidade de acesso que determina o uso, ou existem questões ligadas à formação, por exemplo, como é que se lida com a dor e sofrimento, não é? Ou existem questões ligadas a princípios, valores éticos, morais, que de alguma forma influenciam, não sei se determinam, mas influenciam a questão do início do consumo de substâncias lícitas e ilícitas. É sempre importante a gente considerar essas duas dimensões. E no nosso papel enquanto adultos, nós transmitimos mensagens claras a respeito dessas questões? Ou, muitas vezes, as nossas mensagens ou práticas são permeadas pela ambiguidade? Então, acho que essa é uma segunda questão que é importante a gente pensar. E um último ponto diz respeito a ao mercado de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, que movimenta um volume imenso de dinheiro, não é? E que muitas vezes não tem nada de glamouroso, não é? E a questão é que esta é uma dimensão que muitas vezes não está no horizonte do jovem, mas envolve, sim, posições de natureza moral, ética
e política, porque, afinal de contas, quando você consome drogas, você tem clareza dos riscos a que você se expõe e que você expõe outras pessoas. Essa questão de quem se beneficia com a venda de drogas lícitas e ilícitas é uma consideração que você faz? Que tipo de escolhas que você faz e que tipo de valores que você quer promover enquanto cidadão que tem uma responsabilidade em relação ao coletivo, não é? Então, essa é uma terceira questão que a gente precisa considerar nesse debate, e são questões todas que, de alguma forma, vão ser abordadas pelas pessoas que nós convidamos para estar aqui hoje com vocês. Cada pessoa vai ter em torno de 20 minutos até 20 minutos. Nós vamos tentar controlar esse tempo para fazer a sua apresentação e depois, então, nós abrimos o espaço para perguntas, comentários, sugestões, enfim. Tá bom? Então, vamos lá. Começando com a Cida. Oi, gente. Boa noite. Tudo bom? Então, como o Francisco falou, eu sou terapeuta clínica e a gente está aqui para falar da droga na adolescência, mais especificamente pré-adolescência, né? Por isso o pessoalzinho do 8º, 9º, entrada da adolescência e essa juventude aí afora. Só que essa história da droga, quando a gente fala do uso da droga na adolescência, essa história começa muito lá atrás, na infância, né? Na idade tenra da criança. Por quê? Porque essa criança vai receber, basicamente, dos pais, né, os seus genitores ou qualquer adulto que a eduque, crie, oriente, e da escola, do mundo educacional, todas as informações que ela precisa para se tornar o futuro indivíduo com a sua personalidade definida para se colocar no mundo. Essa criança vai recebendo modelos, exemplos, percebendo atitudes. Muitas vezes eu falo para os pais em consultório, a gente não pode nunca esquecer que a criança ela aprende muito mais com aquilo que ela vê e observa, né? Até a gente estava brincando, né, Thaís? A história do, nossa, quando o adulto fala não mente e, de repente, fala para a criança, a vovó ligou, fala que eu não estou, né? Isso é uma mentira, isso é um comportamento. E esta criança, desde muito cedo, vai começar a absorver este comportamento do adulto que a educa, seja ele quem for. Ela vai recolhendo essas informações, guardando na caixinha dela, sofre um período, passa por um período de latência emocional, na qual fica um pouco mais voltada para o social, para a escola. E na pré-adolescência, ela vai lançar mão de todos esses conteúdos. Tudo que ela viu, aprendeu, descobriu, conheceu, para poder, então, definir a personalidade dela. O que acontece na época da adolescência? Se esta criança, lá novinha, com 3, 4, 7 anos, desde pequenininha, não teve limite. Quando eu falo limite, a gente discute muito sobre essa palavra, né, o limite. Ele tem que ser autoritário, ele tem que ser impositivo. Dar limite é desrespeitoso. Dizer não para tudo, levando só em consideração o seu ponto de referência, é desrespeitar o ponto de referência do seu filho, que é outro indivíduo. Portanto, pode pensar diferente e querer diferente. A questão do limite é a seguinte para a criança. Se ela não ouviu não, se ela não teve ao lado dela, na formação dela desde muito pequena, a segurança de ter um adulto que está ao lado dela e mostra para ela, eu estou aqui para ensinar, acolher, orientar, proteger, educar, confie em mim. Né? Eu sou o seu limite amoroso. Se ela não teve isso lá atrás, muito provavelmente ela lidou muito pouco com a frustração. Porque é legal ouvir não, gente? A gente não gosta, né? Eu sou adulta, tenho 50 anos, às vezes eu escuto uns nãos e falo, poxa vida, né? Que difícil, eu não queria que fosse assim. Mas é necessário, a vida é formada desses nãos também. E essa criança vai construindo um cabedal de condições emocionais para lidar com o sofrimento, para se frustrar, para, dentro da frustração, buscar uma alternativa. Isso começa lá atrás. Mãe, eu quero este brinquedo. Não. Não é Natal, não é aniversário. Ela vai fazer escândalo no shopping. Tó, brinquedo.
atitudes simples que começam na infância. Se ela não teve condições de construir isso lá atrás, ela vai chegar na adolescência, que é um período de mudança total e absoluta, física, emocional, psíquica. E é um momento no qual o jovem precisa contestar o adulto. Ele precisa contestar a escola, o adulto, o professor, aquele genitor ou qualquer adulto que o eduque. Para quê? Para, com esse confronto, descobrir que indivíduo ele é e descobrir como ele pode se colocar no mundo e lidar com a frustração, com o medo, com a insegurança. Se ele não teve isso lá atrás, muito dificilmente ele vai criar isso na adolescência. E quando cria com um processo muito mais doloroso, muito mais difícil, muito mais complicado. Existem milhares de motivos que levam um jovem a buscar a droga. A gente podia fazer uma mesa redonda só dos motivos, né? Sem falar das relações, dos relacionamentos e do limite. Entre eles, dois que me parecem, ao meu ver, os principais, que é a baixa autoestima e a dificuldade em lidar com a frustração. Ele chega nessa adolescência, vamos supor que ele nunca tenha tido um adulto que impunha o limite amoroso, respeitoso, cuidador. Ele vai chegar na adolescência sem ter esse adulto, vamos supor que seus pais continuem agindo da mesma forma, só que o tempo todo ele vai estar pedindo, eu preciso me dar esse limite para aqui dentro eu aprender a ficar bravo, nervoso, com raiva, lidar com a raiva, chorar, buscar uma alternativa, lidar com a minha emoção, descobrir que sou capaz e ficar inteiro. Se ele não tiver isso, a probabilidade dele buscar aconchego, conforto, prazer, afogar mágoas, cuidar da autoestima, se sentir potente, se sentir seguro, porque o adulto que está em casa não dá essa segurança, a probabilidade dele buscar isso na droga é muito grande. Qual é o problema? Queria abrir um parênteses que nem estava na minha explanação, mas que agora me veio, eu acho muito importante. O adolescente que entra em contato com a droga, seja ela o álcool, né, lícita ou ilícita, tanto faz, ele corre risco de qualquer forma. Mas existem os adolescentes que são geneticamente dependentes. Né? Então, existe o dependente de nicotina, existe o dependente do álcool, o dependente de determinados componentes. Então, a pessoa tem maior ou menor probabilidade para se tornar dependente daquela substância. Só que quando ele começa a usar a droga, é o que eu escuto muito em consultório, Cida, mas eu fui na baladinha, fumei um baseado, todo mundo estava fumando. Qual o problema? Eu devolvo a pergunta, qual o problema? Pode acontecer o quê? Você pode ficar dependente disso para a vida toda. E como eu vou saber? Você não vai saber, só vai descobrir depois que começou. Porque a pessoa não se torna alcoólatra, não se torna adicta dessa ou daquela droga. Ela nasce com essa predisposição genética, que é física e que não tem cura. Não se cura alcoolismo, não se cura um indivíduo adicto. Ele vai estar em tratamento para o resto da vida. Então, o que acontece? O jovem que tiver dificuldade emocional, que não recebeu o limite, que não se sentiu seguro, que não teve condições de debater com aquele pai, com aquela mãe, inclusive sobre a própria droga, né? O desejo dele, e que não teve naquele adulto a postura de ouvir um não, olha, isto você não pode fazer, não vai fazer por causa disto, disto e disto, vai te acarretar essas coisas. Eu não autorizo, eu não concordo. Um adulto que assuma responsabilidades, porque ser pai e mãe é assumir responsabilidades sobre o ser que você gerou. Vocês são tutores dessa criança e desse adolescente. Dizer não é fácil, nem sempre, mas é necessário. Né? Então, o adolescente que não tem problema nenhum genético, ele vai entrar em contato com a droga, eventualmente, vai se prejudicar fisicamente, vai lesar o cérebro dele mais ou menos dependendo da droga, mas em determinado momento, se ele não for dependente químico e ele perceber por um trabalho interno que aquilo não leva a nada, ele faz assim, eu não quero mais o baseado. Eu não vou tomar mais a cerveja porque me dá dor de cabeça, eu fico com a memória fraca. Ele consegue. O jovem que for adicto não consegue mais.
principalmente sozinho. E aí começa a história de uma derrocada, até que este indivíduo, por si só, com a ajuda da família, deseje não passar mais por isso. Né? Aí, se ele desejar, o desejo do dependente químico é a peça fundamental para o tratamento e para a manutenção deste tratamento. Ele, a partir do momento que deseja, assume que é dependente, que não pode lidar com aquela droga, porque a partir daquele momento ele perde o controle e ele vai partir para um tratamento, caso queira, caso a família apoie, né? Mas com muito mais sofrimento do que o jovem que entrou em contato com a droga e não era adicto. Então, eu acho que a gente está lançando aqui um desafio mesmo, né, para a gente pensar questões que me chamam a atenção e que eu acho que são legais para a gente debater. Como que a gente encontra esse limite, né? Como que os pais hoje podem educar essa juventude tão mais aberta, informada, questionadora, educar com um limite amoroso, respeitoso, sem invasão, mas não abrindo mão do seu papel de responsável por aquele ser. Né? A historinha da droga passa toda por esse relacionamento. Né? Se essa criança e esse adolescente tiverem uma relação aberta, saudável, amorosa, respeitosa, ele tem imensa probabilidade de passar pela adolescência sem a necessidade da droga como bengala na vida dele. Tá? É isso, gente.